A leitura desse hoje vai ser bem curta, tá? Já vou avisando do livro do Pierre Chanou, que eu não tô gostando muito, mas por questões materiais mesmo, físicas, porque a leitura do PDF tá sendo muito complicada, né? Além dessa edição traduzida, né? Estar um pouco desconcertante ali, né? Na escrita. Não sei, tá meio estranho, né? Essa tradução foi meio estranha. Também em algumas boas partes está ilegível, então às vezes eu erro algumas palavras nem por querer. Então eu só vou ler hoje 2 paginazinhas, porque eu fiquei com vontade de ler essa parte aqui, mas hoje vai ser bem pouco mesmo. A época clássica assiste... esse aqui é A Civilização da Europa Clássica, volume 1, do Pierre Chanou. A época clássica assiste um pouco por toda parte ao esforço do princípio monárquico. Só a Inglaterra, em aparência, diverge na via que conduz a uma definição mais rigorosa da monarquia absoluta. De direito divino, o rei encarna o Estado. O rei ajuda a viver. O Estado sou eu. Frederico II, primeiro súbdito do rei da Prússia. As duas fórmulas salientam 2 aspectos indissociáveis de uma mesma realidade dialética. É necessário lembrar que nada existe mais fundamentalmente oposto ao regime despótico do livre-arbítrio. Tal como Montesquieu o define no fim do nosso período, do que a monarquia absoluta de direito divino. A monarquia administrativa numa sociedade de ordens, como a que entre 1660 e 1740 até 1750, alcança em França o ponto de perfeição. Em torno do rei, fonte do direito, mas submetido ao direito, que diz de última instância, gira uma hierarquia complexa de conselhos, de corpos, de funções e de cargos inamovíveis que assegura o poder contra o arbitrário. Não é já o arbitrário que ameaça o sistema e o movimento incoerente, mas antes a dificuldade de movimento e, finalmente, sob um ângulo estritamente político, a monarquia do antigo regime submergiu em França entre 1789 e 1792, não devido ao excesso de poder régio, mas sim devido à sua radical insuficiência. Após a dramática derrota da Grande Reforma, sintomaticamente apelidada de golpe de Estado Montpion, o Estado é indissociável da sociedade de que reflete as vontades. A sociedade seiscentista é em toda parte uma sociedade de ordens, ou seja, uma hierarquia social que não repousa essencialmente na posição do grupo no processo de produção ou de circulação dos bens materiais, antes em hierarquias de valor, de honra, de função, que a ordem se extinga frente à classe mais cedo em Inglaterra e na Holanda que em França, mais cedo em França que em qualquer outro lugar. O Estado deverá adaptar-se à grande mutação. Afirmando-se numa sociedade de ordens que insensivelmente se vai transformando em sociedade de classes, o Estado clássico exerce o seu poder maior que nunca em proveito do grupo que é o Estado. Saber quem é o Estado é saber em proveito de quem esse Estado trabalha. No quadro de um dado país, a resposta não é imediata, mas é relativamente fácil de encontrar. Para o resto da Europa, tal não acontece com igual facilidade devido a estádios muito diferentes de evolução. Regra geral, pode-se afirmar que o Estado clássico se constitui em toda parte contra o topo de uma aristocracia fundiária
que possuía não só a terra, mas sobretudo um conjunto de poderes sobre os homens, poder de jurisdição, de comando, que o termo ban dos antigos legistas parece resumir bastante bem. O Estado administrativo centralizador afirma-se, portanto, contra um Estado difuso, barões, lordes, grandes feudatários, boiardos, que substituem o Estado na sua ausência, apoiando-se num grupo de serviço que é um grupo de técnicos. Este grupo é, nas suas origens, uma alta classe média. Eis a razão porque o Estado pré-clássico é sempre a partida revolucionário, seja na Inglaterra dos Tudors, seja na França de Francisco I. A história do século XVI francês é dominada pela consolidação do mundo dos oficiais, ou seja, a passagem da elite camponesa e mercantil das cidades para o Estado e ao serviço do Estado, a tal ponto que, pela venda dos cargos, o oficial com bem maior legitimidade que Luís XIV pode afirmar: o Estado sou eu. A venalidade dos ofícios em França contribuiu para o desaparecimento dos Estados Gerais, reunidos pela última vez em 1614, 1615, e em seguida para o enfraquecimento dos Estados provinciais, quer porque pelo dinheiro o Estado está aberto, pelo menos até meados do século XVII, à elite do terceiro Estado, quer porque pelo dinheiro essa elite controla efetivamente, se bem que com lentidão, a nobreza, segunda ordem. As condições à partida são piores em Inglaterra, por duas razões fundamentais. A aristocracia é mais sólida. O Estado protegido pela insularidade depara com menores necessidades. Não está, portanto, obrigado a recorrer à venda de ofícios. Eis a razão pela qual o parlamento, os Estados Gerais que desaparecem em França, atravessa vitoriosamente o longo e difícil período do século XVI dos Tudors. O parlamento e após a Glorious Revolution, de 1688 e 1689, o sistema de gabinete são um meio de ascensão para o controle estatal da upper middle class. Essa é simultaneamente gentry, pequena nobreza rural, embora menos exclusivamente possuidora de terras que a francesa, e burguesia mercantil das cidades e dos portos. A primeira revolução do século XVII é aparentemente o resultado do conflito entre o rei e a classe média parlamentar. É, na realidade, um conflito entre os dois ramos da upper middle class. Os primeiros Stuarts favoreciam a alta burguesia em detrimento da gentry. Esta última, sob a Commonwealth e Cromwell, procurava vingar-se, joga e perde. A alta burguesia continua a dominar a situação. Mais tarde, atingida pelo enorme impulso capitalista, fundem-se ambas no século XVIII, constituindo, sob o nome de regime parlamentar, o primeiro estado de classes nunca até então melhor conseguido. Por ter sido a partida menos rápida que em França, a evolução do Estado em Inglaterra foi mais harmoniosa e perfeita. O fato de o grupo que se confunde com o Estado confundir o interesse geral com os seus interesses de grupo é simultaneamente inevitável e anódino. Nas suas consequências profundas, o interesse do grupo dominante corresponde ao interesse geral. O perigo é outro. Toda a upper middle class que conseguiu ascender socialmente tende a fechar-se nas suas bases. Aí reside verdadeiramente a superioridade do sistema parlamentar inglês sobre o sistema da monarquia dos ofícios que funciona em França, porque o hermetismo das bases é menos radical. A monarquia do antigo regime pereceu em França em consequência do pecado aristocrático.
no século XVIII, do enobrecimento pelos ofícios dos filhos de caciques de aldeia e burgueses do século XVI. A osmose social em Inglaterra é, no século XVIII, mais difícil que o fora no século anterior, mas permanece suficiente para poupar a inútil violência. A plasticidade do Estado e da sociedade inglesa tem consciência das diferenças capitais que se lhe põem após 1770. O esquema é plenamente válido ao Ocidente, mas se-lo-á fora dele? A Sul, um simples obstáculo. No século XVIII, os oficiais da Espanha de Felipe II, os letrados, deixam que o Estado espanhol lhe escape das mãos. O século XVII é caracterizado em Espanha pela reação aristocrática. É o século XVIII que se encaixa no XVI, após um século XVII de depressão. E a leste? A leste, essencialmente, a Rússia. O modelo russo adapta-se bastante bem ao modelo ocidental, tendo em conta diferenças radicais no tempo e no espaço. Constitui-se no século XVI um Estado contrário à aristocracia fundiária e política dos boiardos. Ivan IV repele-os, apoiando-se numa upper middle class, recua no tempo das perturbações, mas o processo é de novo retomado sob Alexis Mikhailovich e está quase terminado sob Pedro I. A formação, no lugar até então ocupado pelos boiardos, de uma nobreza de toga. Todavia, o espaço à distância, o atraso da economia monetária, impelem a uma remuneração de tipo fundiário da nova nobreza e a formação de um Estado em dois planos. É a constituição paradoxal da servidão nos séculos XVI e XVII, o reforço dos grandes domínios agora nas mãos da nobreza de toga. O Estado russo reina sobre 2 milhões de almas no século XVIII. Abaixo dele, 20 a 30 milhões de súditos dos grandes domínios. É fazendo sair das cidades o campesinato que a Rússia de Pedro o Grande realiza esta ocidentalização de fachada que a Europa das luzes admira no século XVIII. A este propósito, poder-se-á perguntar se, longe de provocar um processo de recuperação e nivelamento, tantas vezes descrito, da Europa eslava em relação à Europa ocidental, não terá, pelo contrário, acelerado e reforçado, até meados do século XX, a modalidade arcaica da história russa, seja o que for, em parte alguma, de forma tão perfeita como na Rússia de Ana Ivanovna, de Isabel e de Catarina II, o Estado esteve incondicionalmente ao serviço do grupo que com ele se confunde. Não é por isso, porém, que este Estado deixa de ser um Estado poderoso.